Agora, o que você está vendo é o momento em que um avião atinge a velocidade de Mach 1. Quando isso acontece, as moléculas de ar na frente da aeronave são comprimidas violentamente, formando camadas visíveis de ondas de choque. Conforme a velocidade continua aumentando, o ângulo dessas ondas de choque se torna cada vez mais agudo. E é assim que funciona o lendário SR-71 Blackbird, um verdadeiro fantasma dos céus, capaz de atingir uma velocidade impressionante de Mach 3, 3 vezes a velocidade do som. Criado em 1964, este avião espião possuía tecnologias tão avançadas para sua época que ainda são consideradas inovadoras nos dias de hoje. Um design aerodinâmico futurista. Uma das características mais impressionantes do Blackbird é o seu formato aerodinâmico único, que parece saído de um filme de ficção científica. Diferente das aeronaves comuns, que possuem asas de ângulo mais aberto, o SR-71 usava um design de baixa razão de aspecto com asas em formato de delta. Quando um avião atinge velocidades supersônicas, o fluxo de ar gerado pelo nariz da aeronave pode criar uma enorme resistência nas asas, diminuindo a velocidade. Para contornar isso, os engenheiros aumentaram o ângulo de enflechamento das asas, permitindo que elas fossem envolvidas pelas ondas de choque formadas na dianteira. Isso reduzia drasticamente a resistência aerodinâmica e ajudava a manter o avião estável em altíssimas velocidades. Além disso, enquanto a maioria das asas tradicionais tem um formato de gota d'água para maximizar a sustentação em baixas velocidades, essa estrutura pode ser um problema ao se aproximar da barreira do som. O acúmulo de ar na borda frontal da asa pode gerar turbulência extrema, aumentando o arrasto aerodinâmico e dificultando a transição para o voo supersônico. Para evitar isso, o SR-71 foi projetado com bordas extremamente finas e afiadas, permitindo que ele cortasse o ar com o mínimo de resistência. O mesmo conceito foi aplicado à fuselagem, que possuía um formato angular, criando fortes vórtices de ar ao longo do corpo da aeronave. Esse efeito gerava uma zona de baixa pressão sobre as asas, melhorando a sustentação e contribuindo com cerca de 20% da força de propulsão total da aeronave. Tecnologia stealth avançada. Outro grande diferencial do Blackbird era sua tecnologia furtiva. Na época, os radares ainda estavam em desenvolvimento, mas os engenheiros já sabiam que reduzir a assinatura de radar era essencial para uma aeronave de espionagem. Para isso, todo o seu design foi feito para minimizar a reflexão de ondas de radar, adotando um formato angular e sem transições suaves. Até as menores junções foram projetadas com pequenos ângulos para dispersar as ondas de radar. Além disso, a fuselagem era coberta por um material especial absorvente de ondas eletromagnéticas, reduzindo ainda mais sua detecção. Isso, combinado com a capacidade de voar a mais de 25 mil metros de altitude, tornava o Blackbird quase impossível de ser rastreado e interceptado. Os motores mais potentes já instalados em um avião tripulado. A alma do SR-71 era sua dupla de motores J-58 turbojato com pós-combustão, cada um gerando incríveis 32.500 libras de empuxo. No nariz do motor, havia uma entrada de ar móvel, chamada de spike, que se ajustava automaticamente de acordo com a velocidade da aeronave. Quando o avião estava em baixa velocidade, essa entrada permanecia recolhida, permitindo que o máximo de ar entrasse para alimentar os motores. Mas, conforme o Blackbird acelerava, o spike se movia para frente, criando um efeito de compressão que reduzia a velocidade do fluxo de ar antes de entrar no motor. Isso era essencial para evitar que o motor entrasse em surge, perda de fluxo de ar, garantindo eficiência máxima em velocidades supersônicas. A combustão acontecia dentro de uma câmara de pós-combustão altamente avançada, onde o ar comprimido era misturado com querosene especial e queimado para gerar potência extrema. Esses motores eram tão poderosos que, em velocidade máxima, a maior parte da propulsão não vinha mais do motor, mas sim da pressão do ar sendo comprimido e empurrado pela fuselagem. Um consumo de combustível absurdo. Mas toda essa potência tinha um custo. O SR-71 era um dos aviões mais gastões da história. Durante o voo em velocidade máxima, o avião consumia impressionantes 20 mil litros de combustível por hora, equivalente a 15 toneladas de querosene a cada 60 minutos. Para acomodar esse consumo absurdo, quase toda a estrutura interna do Blackbird era composta por tanques de combustível. No total, ele podia carregar até 46 mil litros de combustível, o que representava mais de 36 toneladas. E mesmo com toda essa capacidade, ele ainda precisava reabastecer em pleno voo para conseguir completar suas missões de espionagem. O avião espião imbatível. Graças à sua velocidade, altitude e tecnologia stealth, o SR-71 nunca foi abatido por inimigos. Durante toda a sua carreira, ele sobrevoou áreas altamente protegidas sem jamais ser interceptado. Os radares mal conseguiam detectá-lo, e quando um míssil era disparado contra ele, a tripulação simplesmente acelerava ainda mais e deixava o míssil para trás. O avião foi tão eficaz que permaneceu em serviço por 32 anos, até ser aposentado em 1989, devido ao alto custo de manutenção e aos avanços nas tecnologias de satélites espiões. Mesmo aposentado, o SR-71 Blackbird ainda detém o recorde de avião tripulado mais rápido da história, um feito impressionante que nunca foi superado. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal.